Até que ponto uma mãe está disposta a lutar por sua família? É sobre esse assunto que eu vou tratar nesse vídeo. Me acompanhe. Bem-vindo ao canal Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou João Leonel. Estou iniciando uma série de vídeos que tematizam mulheres da Bíblia. Como essa temática é muito ampla e complexa em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, eu resolvi selecionar um texto, que é a genealogia de Jesus no capítulo 1 de Mateus, e ali escolher as mulheres que estão indicadas nessa genealogia. Temos ali Tamar, Raabe, Rute, Batseba e a própria Maria. Através delas nós veremos como as mulheres ocupam um lugar de importância nas Escrituras e sim, faremos isso sempre com um olhar literário. Começo então com Tamar. Tamar aparece na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Então, aqui aparece Tamar. É significativo que Tamar apareça numa genealogia porque o grande problema dela foi exatamente gerar um filho. Essa é a questão que envolve Tamar. A história de Tamar está no livro do Gênesis, no seu capítulo 38. Ali nesse capítulo nós temos Judá, que era um dos filhos de Jacó, que se casa e tem 3 filhos. Ele escolhe uma mulher para casar-se com o seu filho mais velho, Ir. Ele escolhe Tamar, uma cananita, dá a ele em casamento. No entanto, o texto nos diz que Ir acaba morrendo. Havia em Israel uma legislação que dizia que caso um filho morresse sem gerar filhos, o seu irmão precisaria relacionar-se com sua mulher para gerar descendência para ele. Qual era o objetivo? Era que esse irmão, esse homem que morreu, não ficasse sem descendentes. Nesse caso, então, Judá assume essa lei e leva a Tamar o seu segundo filho, Onã. Ao dar Onã para Tamar, a ideia é que ele suscite uma descendência para seu irmão. No entanto, Onã, sabendo que o filho que Tamar geraria dele não seria dele próprio, mas seria atribuído ao seu irmão que morreu, quando relacionava-se sexualmente com Tamar, não ia até o final e, portanto, não engravidava a moça. Esse era um problema seríssimo em Israel, a tal ponto que Deus fica irado e mata Onã. Bem, restava o último filho, o terceiro filho, Selá. No entanto, Judá, sabendo que era o seu último filho, o único que lhe havia restado, e temeroso de que ele também morresse, e o narrador nos informa isso, o narrador nos diz que para que ele não morresse como seus irmãos, ele resolve isolar esse filho e não entregá-lo para Tamar. Tamar então fica solitária sozinha e volta para a casa dos seus pais. Percebendo que estava sendo enganada pelo seu sogro, Tamar então desenvolve uma estratégia totalmente radical. Após um tempo, Judá fica viúvo e vai próximo de onde está Tamar. Sabedora disso, Tamar tira suas roupas de viuvez, veste roupas de prostituta e se coloca na estrada no caminho. Quando Judá passa, nota essa moça, mas não a reconhece e resolve contratar os serviços sexuais daquela moça porque ela estava trajada como prostituta. Eles fazem, enfim, tem a relação e Tamar cobra como uma prostituta Judá. Judá lhe disse que lhe daria um cabrito em pagamento, mas que não tinha coelho naquele momento e que daria, portanto, em outro instante. Tamar resolve então pedir uma garantia de que Judá faria os pagamentos. Judá deixa então alguns apetrechos com Tamar e vai embora. Tamar retorna para casa e ela está grávida. Passados 3 meses, Judá recebe a notícia da gravidez de Tamar. Ele julga que Tamar havia se prostituído, tido relação com algum outro homem, manda chamá-la e a denuncia. E a lei dizia que, nesse caso, mulheres que tivessem tido tal comportamento deveriam ser queimadas vivas. Tamar, então, é denunciada por Judá. No entanto, Tamar, em sua defesa, apresenta alguns objetos. E ela diz no texto: estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E aí ela acrescenta: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá reconhece que eram os elementos que ele havia deixado como garantia do pagamento e diz para ela e para os demais que estavam à volta:
ela é mais justa do que eu, porque não dei a ela Selá, meu filho. A história termina informando que Judá vai embora e que nunca mais ambos tiveram qualquer contato, qualquer relação sexual. A Tamar, na sua gravidez agora, dá à luz a 2 filhos, chamados de Pérez e Zerá, que são os nomes que, como o dela, aparecem no capítulo 1 de Mateus, na genealogia de Jesus Cristo. Essa é uma história muito triste e com elementos radicais. Afinal, triste é porque nós temos enganos, falta de filhos, sofrimento. Ao mesmo tempo, é uma história radical porque Tamar assume uma posição radical ao não aceitar ser enganada pelo sogro e ficar sem filhos. Aqui é importante a gente reconhecer o contexto patriarcal dessa história, ou seja, uma sociedade na qual os homens mandavam e agiam e no qual as mulheres eram submissas e sem voz. É nesse contexto que Judá age. Ele escolhe a moça para os seus filhos, a Tamar. Quando o primeiro morre, ele traz o segundo para ela, obedecendo à lei e fazendo aquilo que a lei dizia. No entanto, contrariamente à lei, quando o segundo filho morre, ele não dá o terceiro para Tamar, mas o esconde da moça. Ao final, ele, todo moralista, quando descobre a gravidez de Tamar, resolve denunciá-la e acusá-la como alguém que havia feito um pecado odiando em Israel. Tamar, por sua vez, ocupa um papel secundário, como era natural naquelas culturas. Entretanto, ela não aceita esse papel. É importante a gente perceber no texto que ela começa a agir. Quando ela descobre que está sendo enganada, ela faz, então, um plano para que pudesse ter um filho. E ela engana Judá e acaba tendo um filho desse homem. Fora dos padrões normais, não é? Fora totalmente dos padrões normais, ela consegue aquilo que lhe havia sido negado por Judá. Ela consegue de Judá um filho para ela. Essa é uma história muito interessante também do ponto de vista literário, porque como eu já pontuei, e agora explico um pouco melhor, a gente tem personagens agindo. E dentro dos aspectos culturais, quem inicialmente age é Judá, é o homem, é o pai, o chefe da família. No entanto, essa ação dele, que inicialmente parece ser uma ação muito adequada, muito correta dentro da lei, ela vai se mostrando interesseira, porque ele esconde o filho e etc. Ao final, ele tenta resgatar essa sua posição, mas ele é contraditado por Tamar, que o confronta, não é, com os elementos que eram a prova de que ele era o homem que havia tido relações sexuais com ela. Por isso, Tamar assume o protagonismo. Então, logo se vê enganada, ela começa a agir, começa a atuar e desenvolve então o seu plano e chega ao final conseguindo ter o filho que ela tão desejava e, inclusive, desmascarando Judá dentro daquela situação de acusação. Essa ação drástica de Tamar, muito diferente de tudo quanto outras mulheres na Bíblia fizeram, ela poderia ser revestida de uma certa crítica ou até de acusações, mas na Bíblia, pelo contrário, a ação de Tamar é vista de modo positivo, a tal ponto que ela é inserida na genealogia de Jesus Cristo. Portanto, a ação dela é vista como uma ação de coragem, como uma ação que nela representa as demais mulheres de Israel, e na leitura da Bíblia a gente poderia dizer, representa também as mulheres cristãs que, quando são enganadas, quando são colocadas de lado, elas assumem o seu papel diante de Deus e buscam e procuram e lutam por aquilo que lhes é mais importante, mais sagrado, que é a família, e no contexto cultural, religioso de Tamar, ter filhos. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, dê o seu like, compartilhe. Se você tem comentários, pergunta, coloque aqui para eu interagir com você, eu terei o maior prazer em fazê-lo. Eu sou João Leonel.